Caros amigos, a leitura é o propósito que aqui nos junta. Nós queremos todos que se promova a leitura e se valorize o livro. E eu queria falar exatamente da palavra ler. Muitas vezes pensamos a nossa língua como algo que sempre existiu e que sempre existiu tal como a conhecemos hoje. Mas as palavras nascem, mudam de rosto, envelhecem e morrem. É importante saber onde nasceu cada uma delas, conhecer-lhe os parentes e saber do namoro que a fez nascer. Entender a origem e a história das palavras faz-nos ser mais donos de um idioma que é o nosso e que não apenas dá voz ao pensamento, como já é o próprio pensamento. Ao sermos donos das palavras, somos mais donos da nossa existência. A palavra ler vem do latim legere e queria dizer escolher. Era isso que faziam os antigos romanos quando, por exemplo, selecionavam entre os grãos de cereais. A raiz etimológica está bem patente no nosso termo eleger. Ora, o drama é que hoje estamos deixando de escolher. Estamos deixando de ler no sentido da raiz da palavra. Cada vez mais somos escolhidos. Cada vez mais somos objeto de apelos que nos convertem em números, em estatísticas de mercado. A armadilha do idioma é já um primeiro tropeço no caminho para chegarmos aos outros e a nós mesmos. Pensarmos na nossa língua, mas não pensarmos essa mesma língua. Do mesmo modo, deixamos de ler a nossa própria língua. E porque deixamos de ler, somos surpreendidos por ausências e desfasamentos. Conceitos e categorias que nos parecem inocentes e universais não se apresentam universalmente do mesmo modo. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Quixotescos. E hoje eu iniciei esse Diálogos Quixotesco lendo um trecho de um dos ensaios presentes na obra E se Obama Fosse Africano, de Mia Couto, que é da Companhia das Letras. Esse ensaio tem o nome de As Armadilhas, Quebrar Armadilhas. E hoje vou falar um pouquinho sobre a importância da língua, a importância da origem das palavras. E como eu comecei com o texto aqui do Mia Couto, eu quero fazer aqui um encontro desse texto com outro texto escrito por Santo Agostinho, há muitos séculos atrás, que foi um diálogo de Santo Agostinho com seu filho Adeodato, chamado De Magistro. Nesta obra, Santo Agostinho ele faz uma investigação, acerca de como as palavras podem nos dar conhecimento, como se chegar à realidade das coisas, se com as palavras se aprende as próprias palavras, enfim. Santo Agostinho faz diversos questionamentos em relação às palavras e à linguagem. E ele faz tudo isso em um diálogo com Adeodato. Eu deixo aqui só essa pincelada, mas sugiro que vocês leiam o De Magistro, que é uma obra de Santo Agostinho falando sobre a linguagem, que chama Tradução O Mestre, que é um diálogo com Adeodato, que é o seu filho. Bom, mas para falar também de linguagem, eu gosto de lembrar aqui também Wittgenstein, o filósofo Wittgenstein. Ele tem uma frase no Tratados Lógicos Filosóficos, ao final do tratado, que diz: daquilo que não se pode falar, se deve calar. E nós vivemos hoje em um mundo em que as pessoas falam demais, compreendem de menos e muitas vezes falam do que não sabem. E aí eu vou lembrar de novo, no Tratado Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, a última frase: daquilo que não se pode falar, se deve calar. E é importante lembrar essa frase, e é importante também voltar a Santo Agostinho, voltar ao texto de Mia Couto, para que possamos entender a importância do significado das palavras, da etimologia das palavras. A língua, ela é viva, ela está em constante mudança, mas isso não impede
que nós façamos uma investigação de qual a origem das palavras que nós falamos. Com isso, podemos ter um domínio maior da nossa própria língua, que é tão bonita, que é tão forte, que é tão poética, que é a língua portuguesa. Então, por isto, eu faço aqui esta pequena observação, que ler não é apenas ler as palavras, mas é também ler o mundo. E ao ler o mundo, precisamos ter um conhecimento do que são os signos que ele nos oferece, porque estamos o tempo inteiro lendo signos, que são significantes, significados, e a partir disso fazemos a nossa leitura do mundo e das palavras. Então, volto a dizer aqui a importância de conhecermos a origem das palavras, a etimologia das palavras. Quando temos esse conhecimento, nos apoderamos da nossa própria língua e fazemos com que ela se torne mais viva ainda, mas lembrando que é uma língua que tem uma origem, que vem lá de trás com uma história, tem um namoro de como surgiram essas palavras, assim como está presente no texto do Mia Couto que eu li aqui no início. Bom, eu vou deixar algumas pinceladas, como eu sempre deixo, e se vocês querem saber um pouco mais, é importante investigar, é importante ler, é importante buscar as informações para que elas se tornem conhecimento. Informação e conhecimento são coisas distintas. Em um outro podcast eu falo sobre isso. Mas hoje o objetivo é aqui fazer uma exaltação à nossa língua e à etimologia das palavras, a origem das palavras, que é muito importante, porque quando temos isso, nós fortalecemos a nossa língua mãe. Então, espero que tenham gostado dessas pequenas pinceladas, desse diálogo quixotesco, cada vez mais quixotesco, para que possamos dialogar. Se você gostou, deixe um comentário, mande uma mensagem, deixe o seu like, compartilhe. Se não gostou, mande também uma mensagem dizendo que pode melhorar, que é muito importante para que os diálogos quixotescos também se faça com a participação de cada um de vocês, cada uma de vocês. Então é isso, uma boa semana e até o próximo Diálogos Quixotescos.